Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a nossa gratidão a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de nesta noite estarmos em sua casa, celebrando o seu nome na beleza da sua santidade. Queremos agradecer ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Eu quero pedir a oração da igreja em nosso favor para o Senhor nos ajudar a transmitir a palavra que Ele já tem colocado no nosso coração e convidar a todos a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 1 e o versículo de número 37. Lucas capítulo 1, versículo 37, a palavra do Senhor nos diz assim: porque para Deus nada é impossível. Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, esta expressão, ela foi dita pelo anjo Gabriel a Maria no dia da anunciação do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O contexto nos informa que Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, à casa de uma virgem chamada Maria. Esta jovem estava prometida em casamento com um homem chamado José, e este era da descendência de Davi. Gabriel a saúda e ela fica um tanto confusa com a saudação que recebeu. Então o anjo começa a explicar o motivo da sua visita, que ela havia encontrado favor diante de Deus, que ficaria grávida e daria à luz um filho e o chamaria Jesus. Maria perguntou, nos diz aqui o contexto das Escrituras, como isso seria possível, visto que ela nunca teve relação com homem algum. Então o anjo Gabriel lhe explicou que o Espírito Santo viria sobre ela, e o poder do Altíssimo a cobriria, e o bebê que nasceria seria santo, e seria chamado Filho de Deus. Na ocasião, Lucas registra este momento em que o anjo Gabriel traz uma informação para Maria, dizendo que a sua prima Isabel estava grávida, mesmo com a idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, que ela era velha e que jamais abraçaria um filho, mas já era o 6º mês da sua gestação. E o anjo Gabriel ajuda Maria a entender o plano de Deus para a sua vida, quando aqui no versículo de número 37 ele diz: porque para Deus nada é impossível. Será que a igreja pode dizer esta palavra, esta expressão esta noite? Vamos dizer bem forte, diga: porque para Deus nada é impossível. Quantos diz glória a Deus? Aleluia. Meus amados, todas as vezes que estamos atravessando um momento de dificuldade, nos lembramos desta verdade bíblica, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Todas as vezes que nós estamos atravessando um momento de dificuldade, o Espírito Santo nos lembra esse texto sagrado. Às vezes sabemos de alguém próximo a nós que está passando por um momento de dificuldade e somos impulsionados pelo Espírito Santo a dizer esse texto, a mandar uma mensagem, a fazer uma ligação. O fato é que quando estamos em um momento de apuros, nós lembramos: eu sou servo de um Deus que é o Deus dos impossíveis. Quantos podem dizer glória a Deus? E é interessante notar, e quero trazer aqui nesta meditação, esta observação, que em algumas versões, esse texto
ele é apresentado de forma diferente. A Nova Versão Internacional e a Nova Versão Transformadora fica bem próximo do nosso texto aqui na Almeida Corrigida, que a maioria dos irmãos estão usando aqui nesta noite. Nestas duas versões, este mesmo texto diz: pois nada é impossível para Deus. Agora, na Almeida Revista Atualizada, esse texto ele é trazido da seguinte forma: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, dentro do contexto que já relatei pela Escritura, o texto sagrado nesta tradução, nesta versão aqui, está nos fazendo lembrar que a vinda do Messias, do prometido de Israel, estava profetizado por Isaías através de uma virgem. Ele viria através de uma virgem. E isto, aos olhos humanos, é impossível. Isto, aos olhos humanos, é inconcebível. Uma virgem conceber, uma virgem dar à luz a um filho. Mas para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Tudo aquilo que Deus promete é firme, tudo aquilo que Deus promete é seguro, porque está escrito que Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e mais, Ele é poderoso para tornar real aquilo que aos nossos olhos é impossível. Se nesta noite você está aqui e goza de uma promessa de Deus e o contexto é desfavorável, levanta a tua cabeça, porque o teu Deus é o Deus do impossível, e Ele, quando promete, Ele tem o poder, porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se você recebe esta palavra de Deus, glorifique o seu nome esta hora. Glória a Deus. Mas eu percebi também, queridos, e finalizo esta observação introdutória, na Bíblia Vulgata Latina. E quando a gente traduz esse mesmo texto do latim para o português, esta expressão de Lucas 1:37, ela nos é apresentada da seguinte forma: nada é impossível com Deus. Você pode repetir isto? É muito lindo, é muito forte para a nossa meditação. Diga assim: nada é impossível com Deus. Ou seja, com Deus todas as coisas são possíveis, porque Ele é poderoso para tornar o impossível possível. Eu vou repetir: com Deus todas as coisas são possíveis, porque Ele é poderoso para tornar o impossível possível. E é sobre isto que desejo meditar com a igreja do Senhor esta noite, sobre as impossibilidades que somente Deus pode tornar possível. E a palavra de Deus nos revela algumas impossibilidades na ótica humana, na perspectiva humana. A Bíblia nos mostra que, no livro do Gênesis, a queda de Adão e Eva no pecado separou a coroa da criação, o ser humano, do seu Criador. O ser humano foi destituído da glória de Deus, separado da sua presença. A queda de Adão e Eva no pecado introduziu o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Todos os seres humanos nascem debaixo desta lei, a lei do pecado. Por isso que todos estão sentenciados à morte física, porque a morte física é a recompensa dos pecadores. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6 e o versículo 23, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nesta condição, o ser humano estava destinado a uma vida eterna separado do seu Criador, a menos que conseguisse conquistar a reconciliação com Deus, o perdão dos seus pecados.
E quando olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que na antiga aliança, Deus escolheu para si um povo, e que através desse povo, ele seria conhecido diante das demais nações, o povo de Israel. Mas Deus precisava instruir este povo a perceber, a observar, a cumprir uma lei que aproximasse, fosse possível aproximar pelo menos um mínimo o povo de Deus, porque Deus é santo. Ele diz: sede santo, porque Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Por isso que para o povo de Israel, Levítico capítulo 4, Deus instituiu a lei da expiação do pecado. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que nós, os gentios, estávamos separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Israel tinha o cerimonial, que fazia possível se aproximar um pouco de Deus, mas ainda estava muito distante daquilo que era necessário para gozar do primeiro momento que a criatura gozou com o seu Criador. E nós, os gentios, é que estávamos desesperados mesmos, porque não participávamos da comunidade de Israel, éramos estranhos aos concertos da promessa, não tínhamos esperança e estávamos sem Deus no mundo. Agora, a palavra expiação quer dizer expiar, reconciliar, pacificar, mas também significa cobrir. E no sentido de cobrir, nos dias de Israel, na antiga aliança, a expiação se voltava de forma bem resumida para que todos entendam, num sacrifício de um cordeiro, de um animal. E o sangue deste animal, ele cobria o pecado do povo, o pecado da nação. Mas o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 1, ele diz que a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não são as coisas boas em si mesmas, que os sacrifícios eram repetidos todos os anos, mas nunca podiam purificar inteiramente o povo, pois se tivessem esse poder, já não precisaria existir, pois o sacrifício teria sido purificados de uma vez por todas o povo, e a consequência de seus pecados teria desaparecido. No versículo 4, o escritor da carta aos Hebreus, ele diz: pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. A lei da expiação de pecado na antiga aliança, no povo de Israel, apenas cobria o pecado, mas não resolvia o problema do pecado, não resolvia o problema do homem com o pecado. Sendo assim, como é que o ser humano podia se reconciliar com Deus? Neste íntere aí da nossa meditação, até pode parecer que o diabo teve êxito no seu plano, fazendo a coroa da criação de Deus cair em transgressão, porque o homem não conseguiria, pelos seus próprios méritos, se reconciliar com Deus. O homem não conseguiria, pelos seus próprios méritos, obter o perdão dos seus pecados. Até porque a palavra de Deus diz que a justiça do homem é como o trapo da imundícia. Só que nada é impossível com Deus. O homem não podia se aproximar de Deus. E o que foi que Deus fez? Um dia Deus olhou para a terra e olhou para o seu povo Israel e viu Isaías. E disse: Isaías, abre a boca aí agora,
porque eu vou te dar uma palavra profética que daqui a 700 anos eu vou cumprir, mas eu quero que fique registrado agora. Isaías capítulo 7, versículo 14. E isto que eu vou dizer, Isaías, será o sinal da demonstração do meu eterno amor pela humanidade. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Repita após mim: Emanuel. Você pode dizer outra vez? Diga: Emanuel. Aleluia, aleluia. Quando o anjo foi explicar a José o que estava acontecendo, porque, irmãos, pense comigo, o anjo só tinha conversado até então com Maria. Olha, Maria, você vai ter um filho que vai ser concebido pelo Espírito Santo. Sua prima Isabel está grávida, como sinal de que Deus é poderoso para cumprir este plano na sua vida. Quando Maria soube disso, Maria disse: então eu preciso ver com os meus olhos. Quando chega na casa da sua prima, o Espírito Santo compartilha com ela o mistério de Deus que estava começando a se desenrolar. E saúda ela dizendo: és bendita, mãe do meu Salvador. E as crianças mexem uma no ventre da outra. Só Maria e agora Isabel sabia do que estava acontecendo, e mais ninguém. E Maria ficou na casa dela por cerca de 3 meses. Quando ela volta para casa, a barriguinha já estava evidente. E José era justo e não queria infamá-la. E no secreto resolveu romper o compromisso com ela. Só que o anjo do Senhor chegou a ele em sonho e disse: olha, José, o que está no ventre de Maria não é fruto de uma infidelidade, não é fruto do pecado, é a manifestação do poder de Deus. Ela concebeu do Espírito Santo, ela está gerando o Salvador da humanidade. E quando ele nascer, você chamará de Jesus. Aí Mateus abre um parêntese no seu registro e ele diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Aí ele acrescenta: Emanuel traduzido é Deus conosco. Somente Deus podia resolver o problema do pecado do homem. Somente Deus podia resolver a reconciliação do homem. E o homem, por causa do seu pecado, nem mesmo pelos seus méritos, tinha condição de se aproximar de Deus. Então Deus disse assim: então, já que o homem não pode vir, eu vou. E sabe como é que isto se chama? Amor. E o amor que Deus tem pela humanidade não é semelhante ao nosso, que é despertado porque no outro há alguma coisa que chame a nossa atenção. Em nós não havia nada que chamasse a atenção do amor de Deus, mas Ele quis nos amar. E aqui está a derrota do diabo. Ele quis te amar. Ele quis te amar, Ele quis te amar, Ele quis te amar. Como o homem não pôde se aproximar de Deus, Deus disse: agora eu vou me aproximar do homem. E o texto diz: nada é impossível com... Agora Deus está do lado do homem, Deus conosco. Deus é riquíssimo em amor e misericórdia. Deus, Ele quis nos amar com um amor sacrificial, a ponto de dar o seu unigênito, a imagem do Deus invisível. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne. Deus armou a sua tenda e habitou no meio dos homens. E Ele não fez isso para ser ovacionado pelos homens. Ele fez isso para se oferecer em sacrifício eterno e perfeito, para poder garantir aquilo que era impossível: a nossa reconciliação, o perdão dos nossos pecados. Será que você pode levantar uma de suas mãos e adorar a este Deus que nos ama? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que
embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O sacrifício de Jesus, diga comigo, o sacrifício de Jesus. Será que você pode dizer mais forte, para que os irmãos de casa possam ouvir a voz da igreja? Diga, o sacrifício de Jesus foi perfeito e eterno. O sacrifício que Jesus Cristo ofereceu ao Pai não cobriu os nossos pecados, tirou os nossos pecados, apagou os nossos pecados, cancelou os nossos pecados. O apóstolo João Batista, quando o viu em um dos dias que estava no Rio Jordão, ele apontou para ele e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que não cobre, mas que tira o pecado do mundo. Enquanto na antiga aliança só cobria o pecado de uma nação, o sacrifício de Jesus tira o pecado do mundo. O apóstolo Pedro disse em Atos dos Apóstolos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O apóstolo Paulo disse aos Colossenses: vocês estavam mortos por causa de seus pecados. Esta era a nossa condição. Mas Deus lhe deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados e cancelou o registro de acusações. Oh, glória a Deus. Aí, vez por outra, o diabo que é mentiroso, o diabo que é sagaz, o diabo que é enganador, ele se apresenta a um crente que já experimentou o novo nascimento, que tem o Espírito Santo e que tinha um passado horrível, um passado triste, e chega dizendo: você agora diz que é crente, mas você já fez isso. Você diz que agora é salva, mas você era desse jeito. Aí o apóstolo Paulo recebe a inspiração e escreve o capítulo 8 que temos na nossa Bíblia hoje, de Romanos, dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se Satanás está perturbando a tua alma com o teu passado, recebe esta palavra de Deus esta noite: tu és nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele pegou a cédula, ele pegou o registro das nossas acusações e cancelou. Eu acho interessante o detalhe do texto. O texto não diz que ele rasgou, o texto diz que ele cancelou. Porque se rasgar, pode se perder, pode se extraviar, o vento pode soprar e levar. Mas quando você tem um documento completo, o que é que você faz? Você, geralmente deve ser feito assim: você, se é um documento importante, você guarda. E o documento que Jesus deu para você guardar do seu passado, ele estava com aquele carimbo bem grande. Tudo que dizia sobre você, cancelado. E ele cravou na cruz. Está guardado lá na cruz. Oh, glória a Deus. Quando o diabo olha para o teu passado, aí você diz: dá uma olhadinha para a cruz. Dá uma olhadinha para o que ele fez por mim. Dá uma olhadinha para o que eu sou hoje, por causa do resultado do sacrifício que ele fez. O apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios que Cristo, com seu sacrifício, ele desfez a inimizade que havia entre Deus e o homem. E pela sua cruz, ele nos reconciliou com Deus. É por isso que o escritor da carta aos Hebreus, ele continua no capítulo 10, dizendo: pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso que, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer.
Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a respeito de mim no livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Irmãos queridos, o mistério da encarnação de Jesus Cristo é algo, me permita a expressão, fantástico. Porque eu não sei se você consegue imaginar Deus, esse Deus que a Bíblia descreve, eterno, imutável, soberano, grandioso, que se curva para ver os que estão nos céus e na terra. Imagine a grandeza dele, que é infinito, que está em todo lugar ao mesmo tempo. Aí, por amor a você e a mim, ele se limita a um corpo, para sofrer no corpo o castigo que hoje nos traz paz. Por isso que quando Jesus voltou para os céus, os seres não o reconheceram. Quem é este? Rei da glória. Porque ele saiu sem corpo, mas voltou com o corpo. E ele está assentado à destra de Deus com o corpo que a igreja vai ganhar no dia do arrebatamento. João diz na sua primeira epístola que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo, não importa qual seja o teu pecado, não importa como você chegou aqui sobrecarregado, o sangue de Jesus Cristo já foi derramado, e ele é suficiente para tornar possível o que é impossível para você: reconciliar-se com Deus. Porque o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Pelo seu sacrifício, nós que estávamos em uma rua sem saída, foi aberto agora um novo e vivo caminho. E hoje nós temos acesso direto à sala do trono. E hoje a gente, quando vai fazer menção ao que está sentado no trono, Jesus disse assim: vocês, quando se aproximarem dele, pode chamá-lo de Pai. Paulo recebe uma motivação maior e diz assim: pode chamá-lo de painho, paizinho, papai. Sabe quem é que está sentado no trono, que governa tudo e todos? O teu Pai. O teu Pai. E Jesus disse: e vós, sendo mau, sabei das coisas boas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Quantos têm o Espírito Santo aqui esta noite? Glorifique a Deus. Agora, meu amigo, você precisa receber este sacrifício que Jesus fez. Ele já realizou. Agora você precisa receber pela fé, porque Paulo escreve aos Romanos dizendo que se com a boca, se com o coração creres e com a tua boca confessares que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, serás salvo. Você quer sair desta noite aqui com a sua salvação garantida em Cristo Jesus? Receba pela fé. Porque está escrito que todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus estão aqui esta noite? Digam glória a Deus. Eu quero concluir esta meditação dizendo que Deus tornou possível a nossa reconciliação com Ele, a purificação dos nossos pecados. E eu lhe pergunto, o que a palavra de Deus nos questiona esta noite: se Deus foi poderoso para tornar possível a nossa reconciliação, haveria alguma coisa muito difícil
ao Senhor? Será que você pode perguntar à pessoa que está mais próxima de você? Pergunte para ele: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Se Ele não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Feche seus olhos agora e traga à sua mente a impossibilidade que está diante dos seus olhos. Talvez seja a decisão que a medicina, o diagnóstico que a medicina te deu. O médico disse: para sua enfermidade não tem mais jeito. Talvez você recebeu uma notícia que lhe deixou sem chão, talvez como Jairo, que chegaram para Jairo e disseram: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a menina está morta. Talvez você está aqui esta noite e alguém disse a você esta semana: não adianta tentar mais, não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução, não tem mais escapatória. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: o que é impossível aos homens, com Deus nada é impossível. Se você toma posse desta palavra, ora camarachara da labas, você vai sair. Entenda a minha linguagem figurada que falo agora. Você vai voltar para casa de mãos dadas com Deus, porque com Ele nada é impossível. Onde está a primeira vida? Inicia esta semana com esta palavra: com Deus nada é impossível. Volta para casa com esta palavra e inflama a tua família com esta palavra: com Deus nada é impossível. Que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos e você passe a ver vida onde há morte, e você veja jardim onde está deserto, e você veja água onde está sequidão. Deus vai mudar a realidade da tua vida, a realidade da tua história, a realidade da tua família. Deus vai mudar o cativeiro, porque com Deus nada é impossível. Onde está a primeira vida que quer buscar a Jesus, o seu perdão? Está alguém aqui entre nós esta noite, na galeria? Vamos cantar Nada Está Perdido, da nossa irmã Eliane Oliveira. Nada está perdido, Deus está contigo. A primeira vida já está chegando aqui à minha direita. Será que a igreja pode glorificar a Deus? Olha para Cristo, Ele é invencível, servo seu só faz triunfar, triunfar. Ele é Deus, e Ele é o Deus do impossível. Diga esta noite: não há por que então temer, pode se aquietar. Tu és servo do Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar. Veja se tem alguém do seu lado e traga a Cristo esta noite. A vitória que Deus tem para te dar. Veja se você não disse isso. Você diz: as portas se fecharam aqui e ninguém vem me acudir. A segunda vida já está chegando. Eu irei perecer, mas não vai não. É
esta luta é só até Deus permitir. No momento terá seu fim. É melhor deixar Deus agir. Deus, canta, igreja. Ele é Deus. Ele é o Deus do impossível. Não há por que então temer. Pode se aquietar. Tu és servo do Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir e pedir a vitória que Deus tem para te dar. Escute. Foi assim que comigo aconteceu. Quando pensei que estava só, Ele então... Como Ele está falando hoje? E Ele está falando hoje de novo. Está vindo mais uma vida para Jesus. Estou aqui, sou Deus que cuidou de ti. Te provei, mas chegou o fim desta luta. Quem recebe esta vitória esta noite? Quem recebe? Então canta com fé. Ele é Deus e outro igual não há. Não há. Já tem vidas de joelhos chorando aqui diante da presença de Deus. Tu és servo do Deus